Muito bem, chegamos ao estudo da lição número 10, a parte de quinta-feira, dia 2 de junho, falando sobre a morte de Raquel. Se houve um capítulo bonito no livro de Gênesis, foi quando Jacó encontrou-se com Raquel e disse que ele a amou ternamente e fez um sacrifício grandioso por ela. Trabalhou 14 anos, foi enganado, ele queria ter Raquel, recebeu Lia de presente, mas ele não deixou de amar Raquel, um amor assim insuperável. Raquel era assim obsessiva por ter filhos, porque ter filhos dava credibilidade para a mulher naquela época e também para Raquel ter filhos com Jacó era também sinal de que o amor deles estava frutificando. Mas ela era estéril e então Deus, em sua compaixão, ajudou para que Raquel tivesse filhos. Né? Teve dela mesmo José, a quem Jacó amava muito. Então esse filho José foi muito amado por Jacó. E o último filho de Jacó com Raquel foi um filho que infelizmente causou a morte de Raquel. Diz a Bíblia que eles estavam indo de Betel para o lugar onde eles moravam, que era Sucote, e no meio do caminho eles tinham ido até Betel para fazer um culto. Jacó levou toda a família para mostrar o local onde Deus se manifestara a ele, na angústia que ele estava quando fugia de Esaú. E na volta, Raquel grávida, teve dores de parto e a parteira disse para ela, fique calma, não tenha medo, porque você vai ter esse filho. Mas infelizmente ela faleceu ali ao dar à luz a um menino que deu o nome de filho da minha tristeza. Mas Jacó mudou o nome do filho para filho da minha mão direita. Vamos à pergunta número 5. Que problemas surgiram na família de Jacó quando ele saiu de Betel em direção à terra prometida? Gênesis 35 diz o seguinte, chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, chamou de Betel. E partiram de Betel e havia ainda um grande espaço de terra para chegar a Efrata. E deu à luz Raquel e ela teve trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque ainda este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o menino de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, que é Jacó, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando ele naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai e de Raquel. Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. E Jacó veio a seu pai Isaque, e até Manre, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu. E foi recolhido ao seu povo velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, os sepultaram. Então, que problemas surgiram, então, na família de Jacó, quando ele retornava de Betel? Pelo menos 3 grandes problemas surgiram. A morte de Raquel, quando deu à luz a Benjamim. O filho mais velho, Ruben, teve uma relação com a concubina Bila e desonrou assim o leito do seu pai. E Isaque, pai de Jacó, também morreu nesse espaço de tempo. O que nós vemos aqui é três grandes infortúnios para Jacó. Esse homem que era o patriarca prometido na sucessão assim de Abraão, estava agora enfrentando 3 grandes problemas. A morte de sua esposa Raquel abalou bastante Jacó. E tanto que ele mudou o nome de Benjamim para, em vez de filho da tristeza, para filho da minha mão direita. Filho que vai me apoiar na minha tristeza. E depois ele soube que Ruben desonrou o seu leito, tendo uma relação com a sua concubina, que era Bila, concubina de Raquel, que era serva de Raquel. Talvez os comentaristas dizem que Ruben tentou, assim, apagar o brilho do nascimento de Benjamim, filho de Raquel. Por isso que ele teve essa relação com Bila, para justamente causar um escândalo e tirar o foco da atenção do menino Benjamim, filho de Raquel, para ele, que era agora o filho mais velho. Tá? E depois disso, teve a morte de Isaque, o pai de Jacó e Esaú. E o bonito é que a Bíblia diz que Jacó e Esaú, eles sepultaram Isaque. Isaque viveu 180 anos,
uma idade maravilhosa. Tá? A recomendação do apóstolo Paulo é bem verdadeira, quando ele diz em 1 Coríntios 10, verso 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que ficar sempre vigilantes, porque o diabo nunca perde nenhuma chance para nos atacar e atacar as pessoas da nossa família com a intenção de nos desestabilizar na fé e atribuirmos a Deus os infortúnios e assim nos afastarmos de Deus e termos uma ideia errada do amor divino. E Jacó, então, ele percebeu que os elementos que estavam contra ele agora eram elementos sentimentais. A morte da esposa, o que o filho mais velho fez e a morte do pai. Então essas três coisas poderiam causar em Jacó um baque espiritual muito grande. Era plano do diabo que Jacó desistisse ali da primogenitura, desistisse do patriarcado e assumisse uma vida anônima sem nenhum sentido. Mas Deus sabia o que ia fazer. Os 12 filhos de Jacó, mesmo sendo assim problemáticos, disfuncionais, Deus iria burilá-los para que eles fossem a base do povo escolhido que se tornaria uma das maiores nações do mundo. Tá? Por isso, nós temos que ficar muito atentos com respeito aos ataques do diabo. Lembre-se que nós falamos, não estamos numa colônia de férias, nós estamos no meio de uma guerra, o grande conflito. Deus é misericordioso, ele confortou Jacó nesses 3 momentos tristes, que foi a morte de Raquel, a dar a luz a Benjamim. Depois Deus confortou Jacó, ele nem deu muita importância, a Bíblia nem cita muita coisa de quando ele soube que Rúben deitou-se com Bila, com sua concubina, ele não deu muita importância. E ele focou mais na morte de Raquel e na morte de Isaac. Tá? E ele havia recebido de Deus as promessas da posse da terra. Ele sabia que aquelas terras iriam ser dadas ao povo de Deus. E Jacó, agora, ele tinha esse foco, de se tornar o patriarca, para ajudar a família dele a se tornar, então, uma grande nação. Ele não sabia como Deus ia transformar aqueles filhos sem temor a Deus em patriarcas que pudessem se tornar uma grande nação. Ellen White escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 170, o seguinte: Jacó escolhera a herança da fé. Esforçara-se por obtê-la pela astúcia, traição e falsidade com Esaú. Deus, porém, permitiu que seu pecado operasse a correção ao mesmo. O pecado de Jacó e a sequência de acontecimentos que determinou a vida dele não deixaram de exercer influência para o mal. Influência essa que revelou seu amargo fruto no caráter e vida dos seus filhos. É verdade, o que Jacó fez agora estava aparecendo na vida dos seus filhos. O que Davi fez apareceu na vida dos filhos dele também. O que Samuel fez, profeta, apareceu na vida dos filhos. É uma coisa incrível, o reflexo é imediato. Os filhos são reflexo daquilo que nós somos. Tá? Por isso que houve aquela historinha em que um dia os peixes do mar viram os siris nadando para trás, e os peixes do mar é uma lenda, mas que exemplifica o poder da influência dos pais. E os siris nadam para trás. E os peixes se reuniram e fizeram uma escola de ensinar siri a nadar para frente. Então é aquele cardume de siris, todos aprendendo, o personal trainer ali ensinando os sirizinhos a nadar para frente. Era uma beleza ver aquele cardume, todos eles se esforçando nadando para frente. Mas quando os siris novinhos chegavam em casa, viam os pais nadando para trás e voltavam a nadar para trás outra vez. Então, a influência dos pais era muito poderosa na vida dos filhos, e a vida de Jacó mostrou isso. Tá? Todas as situações que Jacó viveu refletiu depois no caráter dos seus filhos. Por isso é importante que os pais saibam que a influência deles é grandiosa na direção, de levar os filhos na direção de Deus. É importante. Havia alguns meninos conversando numa esquina, e eles estavam, meninos de 10, 12 anos, estavam conversando, e um deles disse: meu pai conhece o governador, meu pai vai sempre na casa do governador, e é muito legal o governador. O outro disse: meu pai conhece o prefeito da cidade, e eles são muito amigos. E um pastor que morava ali se aproximou, porque o filho dele estava no meio daquela turminha. Ele se aproximou assim, sem ser notado, e ficou ali atrás do muro escutando. E os meninos diziam: meu pai conhece o chefe da segurança do estado, ninguém prende meu pai. O outro disse: meu pai conhece o chefe de polícia, eles são muito amigos. Né? Um telefonema e o delegado já resolve tudo. O outro dizia: meu pai conhece o investigador de polícia, tá? Eles são muito amigos, ele já resolveu muitos casos. E chegou a vez do filho do pastor. E todos os meninos olharam para ele como quem diz: quem seu pai conhece? O menininho olhou e disse: meu pai conhece Deus. E todos se calaram, porque ali estava a razão maior. Deus soberano sobre todas as coisas. Não havia nenhuma comparação sobre esse fato. Meu pai conhece Deus.
o pastor, estava do outro lado do muro e deixou verter uma lágrima assim de emoção. Seu filho fora influenciado para o bem. Sabia o contato que o pai possuía, que era Deus. E isso alegrou o coração desse pai. Jacó poderia ter tido essa experiência para levar os filhos no caminho certo. Mas Deus o ajudou para que ele pudesse ter um resultado que pudesse ser digno de ser chamado um resultado produzido pelas mãos de Deus. Vamos então orar, agradecendo a Deus por esse dia. Senhor, obrigado pela quinta-feira. Estamos vivendo, que a tua graça esteja sobre nossas vidas. Pai amado, nos dê a bênção de sermos boas influências para os nossos filhos e para aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos com o teu poder nessa quinta-feira. Tira da doença aqueles que estão adoentados, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração. Tenha uma quinta-feira abençoada na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.